Quando as pessoas pensam em empresas, elas pensam em grandes prédios, galpões enormes, estoques, computadores. Quando o Sicredi pensa em empresas, a gente pensa no Rafael, na Paula, na Roberta, na Daniela. Porque não importa o tamanho da empresa, se é grande ou se é pequena. Ela é sempre feita de gente e liderada por gente. E isso nós aprendemos ao longo dos nossos mais de 120 anos de existência, atendendo mais de 1 milhão de empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil. E se cada empresa tem a sua própria história e seus próprios desafios, as soluções não podem ser as mesmas. Toda empresa é única, como todo ser humano também. E é por isso que a gente cuida de cada uma dessas empresas, como cuidamos do Rafael, da Paula, da Roberta e como vamos cuidar de você e da sua empresa. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Muito bom dia! Seja muito bem-vinda ao 17º episódio da segunda temporada do OuseCast. Eu sou Luana Ferreira, fundadora da Escola de Negócios Ouse Mulher Treinamentos e host desse podcast, o OuseCast. E hoje falaremos de um tema extremamente importante, finanças, a saúde do seu negócio. Então, como o tema financeiro planejado é igual a negócio duradouro, como cuidar das suas finanças e não falir o seu empreendimento. Antes de apresentar a nossa convidada muito especial de hoje, quero falar com vocês sobre o nosso patrocinador master, o Sicredi. Você pode contar com o Sicredi para cuidar muito bem do seu dinheiro e, melhor ainda, de você. Por isso, além de contar com cartões de créditos, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem atendimento humanizado, sempre próximo. O Sicredi é uma cooperativa de crédito com mais de 120 anos e milhares de agências espalhadas pelo Brasil, inclusive aqui na nossa região do Alto Tietê. Faça como eu e seja uma associada, visite a agência do Sicredi em Suzano, que está na rua General Francisco Glicério, e abra a sua conta, ou se preferir, pelo site do sicredi.com.br. Sicredi é ter com quem contar. E agora vamos conhecer a nossa maravilhosa convidada de hoje. Ela que é formada em Administração de Empresas e Gestão Empresarial pela UMC, pós-graduada em Educação Financeira pelo Instituto Soper, Positive Coach Personal e Professional Coaching, Empreenteca pelo Sebrae, formada em PNL, Desenvolvimento e Liderança pela INEX, voluntária do projeto Fazendo a Diferença, é mentora, é coach, educadora financeira, empreendedora e palestrante. Também é franqueada da Health Money na unidade de Mogi das Cruzes. Sua missão é ajudar pessoas comprometidas a terem uma melhor relação com o dinheiro, para construir a vida que elas desejam sem precisar renunciar às coisas mais importantes. Seu compromisso como educadora financeira é auxiliar as pessoas de forma simples e agradável na administração dos seus rendimentos, decisões sobre seus desejos de consumo e investimento. Ela acredita que planejar significa traçar um plano, programar e projetar. Vamos receber com muitos aplausos virtuais e muito carinho Silvia Souza. Bom dia, Sil, seja muito bem-vinda. Bom dia, Luana. Eu agradeço pelo convite. É um prazer poder falar um pouquinho de educação financeira, poder falar de finanças, principalmente para as mulheres, né? Para quebrar esse tabu aí que dinheiro não é uma coisa ruim, e sim uma coisa que nos ajuda no dia a dia e que vai realizar muitos sonhos, né? Então, Sim. trazer sobre educação financeira é realmente um prazer estar aqui e falar sobre isso hoje. Seja muito bem-vinda ao OuseCast, muito obrigada por nos doar o seu tempo e com certeza muito conhecimento que virá nesse episódio de hoje. E eu já quero começar aqui te perguntando quem é a Silvia, conta um pouquinho pra gente dessa sua jornada. Eu já vi, vocês viram que, né, ela tem aqui um currículo maravilhoso. Eu só trago mulher ousada pra vocês, tá vendo? Isso aí, tem que ousar, tem que ousar. Isso. Conta um pouquinho pra gente.
Bom, eu sou a Silvia Souza, sou de Mogi das Cruzes e a gente estava até aqui nos bastidores justamente falando isso, né? Como que surgiu a educação financeira na minha vida, né? Para falar a verdade, eu nunca fui, nunca tive uma intimidade com dinheiro, né? Então, Uhum. assim, principalmente desde criança, né? A gente foi aprendendo aí sobre autoconhecimento, entendendo mais um pouquinho como funciona essa mente, a nossa mente, e eu entendi que realmente eu tinha crenças limitantes ali em relação ao dinheiro. E eu percebi que se eu não mudasse esses meus comportamentos, mudasse essa crença que eu tinha com dinheiro, no futuro, eu ia viver, eu falo que é o futuro que a minha mãe vivia, né? E vive, na verdade, né? Com um salário mínimo ali que eu falo que é vender o almoço para comprar a janta, né? E realmente começar a olhar. Então, isso já tem aí mais de 15 anos que eu realmente virei a chave, que eu comecei a olhar. Tanto é que eu fui, né? Falar mais, estudar sobre educação financeira, fiz a pós-graduação em gestão financeira e hoje realmente aí eu ajudo as mulheres a virar a mente em relação ao dinheiro, né? Não só as mulheres, mas também os negócios dessas mulheres, né? Olhar para a empresa que também precisa, né? Eu ouvi outro dia, acho que você comentou que não existe um CNPJ sem um CPF, né? E é Exatamente. exatamente isso. Então a gente tem que entender o nosso CPF, entender o seu dinheiro ali como pessoa física para poder levar isso para a empresa também, que é muito importante, porque senão a empresa não vai para frente, né? A gente vai conversar mais sobre isso, mas é essa mudança. Eu acho que se eu deixar uma sementinha aí na cabeça de vocês para olhar diferente, eu acho que a forma como a gente lida ali com o dinheiro, né? Que o dinheiro ele não é a raiz de todo mal, como a gente Sim. ouve, né? Muitas Uhum. vezes a gente ouviu já os pais falar isso, né? Dinheiro não dá em árvore. Qual que foi a crença que você ouviu quando você era criança que hoje, na fase adulta, não te deixa prosperar, não te deixa ter mais dinheiro na sua vida? Então, é falar um pouquinho sobre isso mesmo, sobre essas mudanças. Sensacional, eu acredito muito também. Sempre a gente traz isso em pauta. É incrível como todas as convidadas a gente sempre chega nesse assunto que é tudo começa pela mente, né? A nossa Exatamente. mentalidade, inclusive, eu acredito muito que dinheiro ele tá muito mais ligado às emoções, né? Sem sombra Às de dúvida. crenças, ali, o dinheiro é muito emocional. Então, quanto mais você acredita, quanto mais crenças positivas, né, impulsionadoras você tem, com mais facilidade você vai ter ali dinheiro na mão e principalmente entendendo que o dinheiro, eu gosto de pensar que ele não é o nosso senhor, ele é nosso servo, Sim, né? exatamente. O Então dinheiro a tá gente, para nos servir. eu acho que quando a gente vira essa chave de pensar que o dinheiro não é a raiz de todo mal e que realmente para viver grandes sonhos, para realizar grandes coisas, para trazer direito de escolha. Eu acho que o dinheiro Exatamente. facilita a escolha. Você poder escolher em que escola seu filho vai estudar, É a em onde liberdade, é né? a Te liberdade, dá a né? liberdade. Dinheiro te traz a liberdade. Exatamente Sim. isso. Sil, e assim, o que que a gente percebe? Nós duas lidamos muito com mulheres, empreendedoras, né, empresas, e o que eu tenho percebido é que, principalmente depois da pandemia, houve aí, a gente vê dados do Sebrae, por exemplo, que houve um crescimento exponencial da criação de novos CNPJs. Mas o que a gente percebe é que muitas mulheres voltaram-se para o empreendedorismo pela necessidade. Então, elas começaram porque têm uma habilidade, mas pela necessidade, ou porque virou mãe e quer ser uma mãe mais presente, ou porque de repente aquela estabilidade ela percebeu que não existia lá no mundo Sim. corporativo. E muitas vezes esse CNPJ ele é criado com garra, com esforço, mas falta às vezes a gestão. E aí a gente tem estudos do Sebrae que diz que uma empresa hoje tem quebrado muito antes dos 2 anos. E um desses pilares, uma das causas tem sido a falta de gestão financeira, infelizmente, né? Então, dentro dessa informação, o que que você acha a respeito dessa dificuldade, especialmente das mulheres, em gerir os seus negócios na parte financeira? Eu falo que sempre é um desafio, né? Não é fácil a gente olhar ali, principalmente falando de empreender, e às vezes a gente sempre tá no eu presa, né? Fazendo tudo, fazendo operacional, fazendo vendas, fazendo marketing, fazendo tudo que você está fazendo ali. Na verdade, você está vendendo, mas você esquece de olhar. E às vezes não é nem que esquece, que realmente não dá tempo de parar e deixa eu anotar aqui. Mas o financeiro, realmente, ele é o pilar mesmo, né? A gente fala ali que tem o marketing, vendas e o financeiro. Se tem um desses três pés quebrados, né, a empresa não vai para frente. E você não olhar o financeiro, às vezes você tá vendo dinheiro entrar, mas não tá sobrando dinheiro no final do mês, né? E qual que é a chave que você tem que mudar? É realmente começar a olhar para o financeiro. E eu sei que eu tenho, né? A gente tem clientes e a gente fala, né? Às vezes é um desafio deixar alguém cuidar do dinheiro, mas você precisa ter essa confiança que se você não consegue fazer isso no dia a dia, é melhor que você tenha alguém antes que feche seu negócio, né? Então, olhar para a sua vida financeira
principalmente para a vida financeira do negócio ali, com mais detalhes, né? Saber o que está entrando, saber o que está saindo, o que eu posso fazer de investimento, o que eu não posso fazer, porque muitas vezes você está trabalhando para. Eu falo que está trabalhando para. Não está sobrando dinheiro ali, né? Você não vê o dinheiro sobrar no final do mês. Então, tá na hora de trabalhar e ver o lucro, né? Ver o dinheiro no bolso ali para realmente realizar, principalmente seus sonhos, né? Quando a gente empreende, a gente não quer ter uma empresa, por ter um hobby. A gente quer ter um negócio, um lucro para ajudar outras pessoas também. E é esse lucro que vai fazer com que você consiga investir no seu negócio e que você realize seus sonhos também, né? Acho que essa é o maior desafio, assim, de empreender e olhar para a vida financeira. Porque realmente não é fácil. Eu falo porque eu já vivi isso, né? Às vezes a gente tá ali, sabe que a situação não tá legal, mas peraí, eu preciso olhar para saber qual que é a estratégia que eu vou fazer para sair disso, né? Então, qual é o caminho que eu vou seguir? Então, a gente precisa, assim, começar a olhar com os bons olhos aí o financeiro do seu negócio. É o caixa, mas com lucro, com dinheiro, é o coração do negócio, né? Se tá Exatamente. zerado. Eu sempre digo isso, que o Ou financeiro é o então, coração da empresa. sim, sem dinheiro não tem como você investir tanto em você como pessoa, né, na sua família e também no seu negócio. Às vezes trazer uma melhoria, ou em uma entrega com mais experiência para o seu cliente. Então, tudo isso vai exigir dinheiro, né? Na sua Exatamente. visão, existe algum erro que você percebe que é mais recorrente entre empreendedoras que quando elas começam a lidar com o dinheiro do negócio? Eu falo que é misturar tudo, na verdade, né? É tudo um caixa só, uma Hum, conta só. E isso é um risco muito grande. Você não consegue ver o dinheiro entrar na sua conta e você também acha que não é o suficiente. Então, acho que, principalmente quando eu faço, né, a consultoria, quando eu começo a atender as empresas, o primeiro passo é separar o que que é pessoa física e o que é pessoa jurídica. As coisas não andam junto, o financeiro não pode andar junto. Na verdade, um depende do outro, mas eles não vão andar junto. Por quê? Porque se estiver tudo misturado, você não consegue ver, né, da onde está vindo o seu dinheiro e como que você está gastando esse dinheiro. E muitas vezes a gente não tem o hábito de marcar, fazer as anotações, né? Principalmente quando é pessoa física. Mas a gente precisa começar a olhar para isso para fazer diferente, né? Para começar a separar e ver, peraí, isso aqui é do negócio, isso aqui é o que eu preciso para sobreviver no mês. Então a gente faz esse levantamento, desculpa, imagina. como pessoa física para poder aí começar a só, precisa de um Prolabore, né? Porque a gente estava Sim, falando sim. também, né? Muita gente não sabe o que é o Prolabore. O Prolabore é o salário da empreendedora, né? Então a gente precisa criar isso, a gente precisa fazer com que a empresa pague o seu salário, o seu Prolabore, para que você possa ter uma vida tranquila como pessoa física e possa crescer o seu negócio também, possa investir no seu negócio também. Então, o primeiro passo aí que eu olho o primeiro desafio, né, que as mulheres têm é começar a separar isso, pessoa física de pessoa jurídica, para poder olhar o dinheiro e, pô, isso aqui eu consigo tirar todo mês, isso aqui eu consigo cobrir minha pessoa física, e isso aqui eu vou investir na pessoa jurídica. E você acha assim que uma dica prática para o dia a dia seria interessante, por exemplo, ela ter duas contas, então? A partir do momento que você cria um CNPJ, imediatamente você tem que criar uma conta pessoa jurídica. Acho que esse é o primeiro ponto. Então, duas contas sempre, pessoa física e pessoa jurídica. Abriu o CNPJ, cria uma conta pessoa jurídica. E hoje a gente tem uma facilidade, né? A gente tem os bancos digitais que Uhum. tem essa opção, tem vários bancos que você consegue abrir uma conta jurídica. Então já dá para começar a separar esse dinheiro, né? Às vezes é uma coisa, um empreendimento simples, mas começa a separar. Eu comecei a empreender vendendo lingerie, né? Antes de me virar educadora financeira. Uau, que legal. E aí eu tinha essa consciência. Como eu fiz administração, eu sempre já tinha essa consciência de separar o dinheiro, né? Mas a partir do momento que eu abri, criei ali a minha MEI, eu já criei uma conta de pessoa jurídica. Então, isso é importante, porque vai fazer com que a gente consiga começar a separar, a olhar, né? E eu falo que também tem o se pagar em primeiro lugar, né? Tanto como pessoa física quanto pessoa jurídica. Então, o que que eu vou fazer para começar a investir para mim, pessoa física, e o que que eu vou fazer para começar a investir no meu negócio? Então, é separar e se pagar primeiro, porque a gente vai pagando todos os boletos, mas esquece de fazer o seu investimento, o Sim. próprio investimento, né? Então, a gente tem que olhar para isso também. Até você já entrou aqui na próxima pergunta que eu ia fazer, que Olha aí. era quão importante é e como separar na prática o dinheiro pessoal da empresa, o dinheiro pessoal do dinheiro da empresa, e se existe alguma técnica, algum método que você recomenda.
Então, é exatamente isso. Criou o CNPJ, abre uma conta pessoa jurídica. E aí, criar o hábito realmente de começar a anotar. E eu falo que no início a gente precisa anotar até a bala que a gente gasta, né? O pessoal acha às vezes um absurdo, eu vou ter que viver com isso para sempre. Não, você precisa entender e aí a partir do momento que você cria a sua rotina financeira, você sabe, eu preciso de tanto. Então, esse mês eu vou conseguir sobreviver com tanto. A empresa precisa de tanto. Então, precisa sim fazer essa anotação. Dentro da empresa, realmente, a caneta que você comprou, você tem que marcar. A gente tem que criar esse hábito de fazer essas anotações. E muitas vezes passa batido. É uma dificuldade, tanto pessoa física quanto empresa, né? Às vezes, pessoa física, fui tomar um café hoje na padaria, gastei R$ 15. Ah, mas é bobagem anotar só 15 Só 15 reais, né? reais, mas, meu, E aí é nesses você sabe 15, que 30 que. fazendo uma consultoria com uma pessoa física uma vez, uma moça, ela descobriu que ela estava gastando R$ 1.500 na padaria por mês. Nossa. E assim, ela Era era uma uma senhora pessoa padaria, né? simples, exatamente. E ela tinha essa resistência de começar a anotar. E aí, dentro da consultoria, a gente falando, vamos começar? Daí ela fez. Ela falou, nossa, eu não tô acreditando nisso. Por quê? Porque ela trabalhava no comércio, né? Que tinha bastante comércio em volta. E toda hora alguém chamava ela pra padaria e ela acompanhava. E aí, ela pedia alguma coisa. Daí ela falou que ela Uhum. continuou indo pra padaria, só que agora ela vai como companhia. Ela só come uma vez. E diminuiu, sim, caiu R$ 1.000, tipo, de quando ela Nossa, olha que começou. Porque ela diferença. começou a visualizar o que ela estava gastando. Então, assim, é exatamente o que você falou. Ah, é R$ 15. É R$ 15 hoje, é R$ 15 amanhã, já são 30 e assim por diante. Então, a gente tem que criar o hábito de anotar. Então, é importante fazer essas anotações. E hoje a gente tem, né, a facilidade de estar com o celular na mão, então já tem vários sistemas também que hoje, gastei R$ 15, a gente tem que, tá passando ali no caixa da padaria, já anota ali, ó, R$ 15 com padaria. E às vezes, outra coisa que acontece também, que eu falo que é um erro, na verdade, né? A pessoa pega o papelzinho do cartão de crédito. Só que esquece que no papelzinho do cartão de crédito ali vem um CNPJ. Daí você gastou na padaria do São João, mas tá lá sei lá, Silva, não sei das quantas, e você não Uhum. sabe realmente da onde era aqueles R$ 15, porque passou um tempo e você não lembrou. Então, é importante, isso aqui é R$ 15 de alimentação, isso aqui Ou é então 15 entra reais no de... carro, já vai pro lixinho, né? Exatamente. E aí, quando vem a fatura, daí você não para olhar a fatura, porque, já gastou mesmo, né? Vamos pagar o que tem que pagar. Então, assim, criar o hábito, na verdade, é uma mudança de hábito, é olhar para o financeiro, realmente mudar os hábitos. Legal. E dentro disso, né, dentro desse episódio tão importante que a gente está falando de dinheiro, já fica aqui, né, reiterado para vocês que a gente tem as soluções. Então, por exemplo, aqui a gente tem o nosso patrocinador, que é o Sicredi, então já dá para abrir ali a sua conta pessoa física e jurídica. Exatamente. Sempre aqui na descrição dos episódios a gente tem tanto o site do Sicredi quanto também o endereço, principalmente aqui da agência de Suzano, ou se você é de alguma outra região do Alto Tietê. E o atendimento realmente é muito humanizado, eles vêm até a gente, entende a sua necessidade, faz a abertura da conta de uma forma muito simples. Mas a gente também está falando não só da criação de conta, mas de ter uma consultoria, alguém especializado que entende do assunto, falando com uma expert. Então já aproveita, Sil, e fala um pouquinho para a gente de como que é esse trabalho que você faz também, né, com as empresas, como que entra ali a sua ajuda em trazer essa visualização mais profunda para as empresas. Dentro da Health Money eu falo que é realmente cuidado financeiro, né? Fala que você com a Health Money você pode dormir tranquilo, porque vai ter alguém olhando ali e dando os números, né? Porque o que acontece? A gente não olha para os números e é normal isso, tá? Quando você não tem o foco no financeiro, passa o mês, eu sei porque eu já tive clientes, tenho cliente que agora fala, agora eu consigo saber realmente o que está entrando e o que está saindo, porque o fato da sua conta no final do mês estar positiva não significa que a sua empresa está dando lucro. Então é realmente olhar para os seus números. E aí o que a Health faz? É abraçar realmente o negócio, o financeiro do seu negócio, né? Vamos supor, se você contratar a Health Money, a gente vai ter um contrato de 1 ano, onde a gente vai estar ali praticamente todos os dias, você vai estar passando as informações de entrada e saída, né? Eu vou estar fazendo os lançamentos tanto no banco, a gente tem um acesso secundário, que é realmente um acesso onde a gente só consegue fazer lançar os boletos para pagamento e sempre a pessoa autoriza, né? O dono da conta autoriza. Então a gente tem um acesso secundário dentro do banco, onde a gente vai fazer esses lançamentos, vai te livrar disso, porque às vezes também o que acontece muito é você deixar de pagar um boleto simplesmente porque esqueceu. Venceu hoje o boleto e quando vai ver, Pagou pagou juros à amanhã, toa. exatamente, está pagando juros à toa. E isso é uma outra coisa também que já aconteceu com uma das empresárias. Ela pagava, era pessoa física, mas ela pagava todo mês atrasado
o boleto da escola da filha dela, e no final do ano, assim, tava quase 2.500 também de juros. Eu falei, mas peraí, por que você faz? Ah, porque eu esqueço. Falei, você já pensou em mudar? Já conversou? E assim, não era porque ela esquecia. O boleto vencia dia 3 e ela recebia dia 5. E aí todo mês ela pagava. Eu falei, mas você já pensou em conversar com a escola e mudar a data de vencimento? Ah, nunca pensei nisso. Então são coisas simples que é só o fato de você ter alguém te orientando, faça Sim. isso. Foi simples, mudou a data do pagamento e ela começou a fazer o boleto ali, né? Deixar no débito, praticamente no débito automático, acompanhando, mas não pagou mais juros, se livrou dos juros. Então, assim, ter alguém que faça, né? Outro dia eu também estava conversando com uma dentista. Ai, meu financeiro não faz isso. Eu falei, então eu faço. Eu olho para sua finança, não deixo você esquecer de nada. A gente tem uma responsabilidade, né? De estar lançando tudo ali. E lembrando, ó, tem. Semana que vem tem isso para pagar, daí você faz a autorização. A gente tem na verdade, assim, um processo dentro da semana, né? Que eu faço todos os lançamentos, daí na quinta eu apresento e na sexta ele aprova. Então, assim, da semana seguinte, para ficar mais claro também. Então, a Health, ela traz esse cuidado de olhar realmente para o financeiro e trazer, claro, que para a empreendedora ali no final do mês, a relação, né, de tudo que entrou e de tudo que saiu, e principalmente o que ela vai fazer ali com o lucro, né? Vai começar a entender, identificar, criar um caixa, né? Porque muitas vezes a gente não tem, as empresas não têm um caixa, a gente faz criar uma reserva financeira ali de pelo menos 3 meses para começar a não ter preocupação se eu vender ou se eu não vender, eu vou conseguir pagar os meus custos fixos, né? Então a gente vai fazendo uma gestão ali, já para você investir pensando já no futuro ali. E assim fazer uma gestão completa do seu negócio, né? Para não Ou seja, acontecer. clareza, né? Exatamente, trazer clareza. Acho que é isso, o intuito da Health é trazer clareza. Trazer clareza, se livra dos sustos. Exatamente. Quando a gente abre o sistema e aí o pessoal até regala, nossa, mas é tudo isso. Eu falei, exatamente, é tudo isso. Eu não sabia que eu vendia tudo isso, eu não sabia que eu gastava tudo isso, né? Então, aí entra naquele ponto que a gente já conversou, que muitas vezes é o misturar tudo, e aí o dinheiro vai entrando, já vai pagando o que chega de boleto, e muitas vezes não olha, né? Exatamente. Hoje até ainda tem, né? Mas antes a gente usava mais o dinheiro, né? O dinheiro físico, né? Uhum. E aí as pessoas recebiam o dinheiro físico, passavam na padaria, passavam no mercado. Quando chegava em casa, mas eu recebi hoje, para onde foi o dinheiro, né? É aquela música, né? Dinheiro na mãe vem da avó, é assim mesmo. E Exatamente, aquela coisa do exatamente. dinheiro trocado, pior ainda, né? Você É, pega uma nota de 100 é reais e verdade. troca, Você em acabou o 5 dinheiro. minutos não tem E aí mais. você chega em casa e você não lembra pra onde foi, né? Exatamente. Principalmente quando a gente vai na cidade, né? Com dinheiro, né? Sim. É 15 reais de estacionamento, é mais 20 de Eu brinco que é a cafezinho. promoção da brusinha. Exatamente, às vezes não dá tempo nem de comprar, Não dá, assim, não mas dá. é bem isso mesmo. Então, é ter essa consciência, mas a Health, ela vem justamente, que eu falo que a gente acaba sendo uma parceira do negócio, né? E até um pouco diferente, qual que é a diferença de eu contratar a Health Money? Isso é um outro ponto também, que às vezes o pessoal acha que uma consultoria financeira, na verdade, ela vai sair cara, né? Eu acho que você ter um profissional CLT ali, sai mais caro do que contratar um serviço terceiro. Por quê? Porque você não tem só a folha de pagamento, né, do funcionário, você tem ali todo um custo por trás da folha de pagamento. E às vezes a pessoa não tem o conhecimento de quanto é. Então, assim, é mais fácil e mais seguro, porque eu vou trabalhar para que o seu negócio dê lucro. Fazer com que você realmente olhe e, ó, eu pego no pé mesmo. Eu falo, tenho as minhas clientes falam, nossa, lá vem ela, né? Mas é realmente, né? Não por realmente que o financeiro ele tem que olhar o que precisa ser, né? Isso aqui dá para segurar mais um pouco, isso aqui eu posso gastar agora, isso aqui eu tenho que realmente pagar esse mês. A gente pode fazer esse investimento mês que vem. Então, assim, é trabalhar com uma visão estratégica para o seu negócio. E o funcionário ele tá ali para receber o salário no final do mês. Então, ele vai fazer os lançamentos, que é a maioria que acontece, né? Eu falo porque eu já tive, né? Eu falo que eu trabalhei mais de 15 anos dentro do mundo corporativo e eu falava que eu cuidava muito bem do dinheiro das empresas. Mas é aquilo, né? Lançando, fazendo o que tinha que fazer ali o meu trabalho, mas eu não conseguia ter uma reunião estratégica de, ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ou então, às vezes, a gente não dava, a empresa não dava nem ouvido, né, do que a gente falar. E Você eu não tinha trabalho. muita oportunidade de direcionamento, Isso, né? exatamente. Isso. E o meu negócio na Health é realmente ser parceiro da empreendedora. É mostrar que, ó, peraí,
seu sucesso é o meu sucesso. Eu preciso que você tenha lucro para realmente mostrar que o Sim. meu resultado tá dando, né? Que Dá tá para valendo a melhorar pena. aqui, dá para mudar ali, dá Exatamente. para diminuir esses custos, investir em tal coisa, né? Exatamente. Soluções, muitas vezes, que ela paga caro, você consegue trazer uma coisa que vai entregar o mesmo resultado, só que muitas vezes por um custo Isso. menor. É ter um olhar Sensacional. diferente, né? Ter um Uhum. olhar diferente, né? É ter o olhar de alguém de fora, né? Que às Sim. vezes, quando, principalmente a gente que empreende, muitas vezes você tá ali fazendo o comercial, o marketing, a venda, e aí muitas vezes você não tem tempo de visualizar uma solução mais plausível, né? É mais certeira, na E verdade, aí né? Ter vem aquela alguém com um olhar clareza. profissional, treinado de fora, e já vai falar um ajuste que você faz, por exemplo, essa moça que você comentou. Ela economizou R$ 2.500 no Sim, ano sim. só por ajustar uma data de Aham. vencimento, que talvez para você foi muito óbvio. Mas tem uma frase que a gente usa aqui, que é o óbvio Óbvio, precisa ser ser dito, dito, exatamente né? isso. Então, às vezes, aquilo que é óbvio para você, que já tem um olhar estratégico financeiramente, para ela não era tão óbvio assim, e E, um simples ajuste mudou tudo. e tem aquela coisa, né? Quando a gente está envolvida com um problema, a gente não consegue arrumar a solução, né? Nossa, falou tudo. Então, é exatamente isso. Muitas vezes a gente está envolvida e a gente não consegue olhar de fora. E quando tem uma pessoa olhando de fora, às vezes é um direcionamento. Faz isso e pronto, acabou o problema. Vamos pro próximo, né? Porque nossa vida sem problema também não adianta, né? Então, assim, ter o olhar certo pro problema ali, principalmente quando a gente fala de finanças, né? Eu acho que as pessoas têm que ter, claro, saber quem está contratando, mas ter essa confiança de que passando os meses ali, pô, ainda bem que eu fiz a contratação certa. Por quê? Porque tá vendo o resultado, né? Tá Sim. vendo o resultado. Uma das minhas clientes fala, nossa, não sei por que eu não te contratei antes, na verdade, né? Ai, que Porque bom ouvir isso, né? ela demorou para me contratar, da partir do momento que eu ofereci para ela, né? Ela demorou para contratar, mas hoje ela fala, hoje você não é só meu financeiro. Daí eu falo, quem que a gente vai acordar esse mês? Ela falou, só não posso cortar você. Eu falei, que Ai, bom, que bom. que bom. Eu falei que eu já virei custo fixo dentro da empresa, É né? isso Então não aí. tem como. Por quê? Porque realmente a gente cria ali um vínculo, porque não é só financeiro, a gente vai Sim. falar de outras coisas também. É claro que eu vejo o seu negócio, se eu vejo que ele tem um potencial muito grande, eu vou te dar. Falei, faz esse caminho, vai por esse, vamos ver. Pessoas, né? Hoje em dia a gente tem Conexões, né? um desafio de contratar pessoas também, né? Então a gente conversa sobre RH, então não é só financeiro, não tem como ser só financeiro. A gente não olha só para números, né? Então é realmente abraçar e fazer ali a parceria mesmo da finanças e do negócio para que realmente a sua empresa tenha lucro e que você realize seus sonhos, né? E dentro disso que você está falando, vem muito ao encontro da pergunta que eu ia te fazer agora, que é sobre o risco, né? A zona de risco financeiro. Você consegue identificar padrões de comportamento que você percebe que aquilo vai levar a pessoa para o caminho da falência? Dá para identificar assim, tem pessoas que gostam de gastar. E às vezes não precisa, né? Daí eu falo, não, você tem que mudar o seu pensamento. Você quer ir pro shopping? Vai pro shopping do investimento. Pode gastar ali, vamos investir. Então vamos aprender um pouquinho mais sobre investimento. Vamos olhar ali como que funciona o, os investimentos dos bancos. Hoje também é outra coisa fácil, né? Porque Sim. eu falo que no passado eu tinha medo de investir. Falava, eu vou colocar meu dinheiro lá, vou saber o que eles vão fazer. Então, aprender um pouquinho mais, né? Ter esse conhecimento e gasta o seu dinheiro investindo, né? Porque vai estar ali, mais pra frente você vai pegar ele de volta. Então, assim, ter esse olhar de que às vezes tem dinheiro na conta, opa, peraí, eu posso comprar isso. E não é bem assim, né? Deixa eu investir em mim. Exatamente, Deixa eu investir eu nos meus mereço, sapatos, né? eu Essa, mereço. essa frase, né? Então a gente tem que tomar cuidado, realmente. É claro que a gente merece, mas é saber a hora certa, né? Então, também faço essa parte, né, de orientar realmente e para tudo, né? Investimento, ou será que eu faço esse investimento agora? Será que eu mudo? Por exemplo, a pessoa empreende, está num lugar que paga um aluguel que é mais de 30% do valor da renda dela ali. Não vai se sustentar por muito tempo. Então, será que não é a hora da gente fazer essa mudança? Será que vamos pensar em fazer e mudar de local, pagar um aluguel mais em conta para realmente começar? Então, são coisas simples que é o que eu falei. Às vezes, no dia a dia, por estar envolvido ali com outros problemas, fazendo tudo, né? Fazendo venda, fazendo o marketing, fazendo tudo, a gente, às vezes, a empresária não consegue olhar. Mas é ter o olhar de alguém de fora também para ajudar. E quando a gente fala, por exemplo, de reserva financeira para o negócio, existe, assim, como montar uma reserva financeira, mesmo quando a receita ainda é instável, aquela empreendedora que ainda está meio que no começo, é possível fazer uma reserva financeira mesmo nessa situação? É necessário. É Aí que ela necessário, precisa, né? exatamente, é necessário. Independente de qual situação a pessoa
né, a empresa está passando ali, é começar todo mês a se pagar em primeiro lugar. Eu falo que a gente não criou esse hábito. Isso não é só para a empresa, não, para a pessoa física também, né? Quando eu comecei a trabalhar com 15 anos, se naquela época eu soubesse sobre educação financeira, gasta 80% do que você ganha e investe os 20%, Uau. né? Então, assim, esse é o ideal, na verdade, né? Eu brinco que na matemática financeira não tem segredo, ou você ganha mais ou você gasta menos. Então, assim, é começar a criar o hábito de guardar, né? De guardar. Ah, não consigo guardar R$ 100. Vamos guardar 10. Vamos começar com 10. Mês que vem eu guardo mais 10. E isso também faz a diferença, né? Ah, mas é pouco, mas não é só sobre o É o valor do dinheiro, é o montante, hábito é o também, né? hábito e é o montante que isso vai criar lá na frente. Esse mês eu consigo 10, mas o mês que vem sobrou 100. Então, assim, eu tenho empresas que não investiam em nada, hoje já consegue ver um investimento. E o quanto que eu preciso de reserva financeira? Eu falo que é no mínimo 3 meses do caixa ali para a gente poder, para você realmente deitar com a cabeça no Tranquilo. travesseiro ali e não ter problema nenhum. Mas às vezes a gente, né, é literalmente vendendo almoço para comer a janta e é E aí fica sufocante isso, exaustivo, né? exatamente, é sufocante isso. Sufocante, cansativo, exaustivo. Por quê? Porque parece que o negócio não anda. Mas por quê? Porque não está sabendo administrar o dinheiro, não está sabendo fazer a gestão necessária ali para realmente criar, como a gente falou, né, mudanças de hábito, criar o hábito e começar a fazer esse dinheiro voltar para a gente, né, render para a gente. Eu não sei de quem é essa frase, mas uma vez eu ouvi uma frase que me marcou muito, que é quem não administra tostões, não administra milhões. Exatamente. Então, realmente, é o que você falou. Vai administrar os R$ 10, porque quando for 1 milhão você já vai ter a prática, o hábito já vai estar instalado, né? Exatamente. Eu vi, esses dias eu estava vendo, acho que o Pablo Marçal falando sobre isso, né? Tem pessoas ricas e tem pessoas pobres. Se uma pessoa que realmente não tem dinheiro ganhar 100 mil, no dia seguinte não vai ter nada. Por quê? Porque não tem. O não- grande exemplo disso são os ganhadores da Mega Exato. Sena, por Nossa, a exemplo, gente né? tem vários aí, vários. Ah, não vai muito longe, né? Eu não assisto mais televisão faz muito tempo, mas a Cida do Big Brother hoje, ela vive de favor, né? Ganhou na época, acho que 500 mil na época. E assim, isso, se você for buscar exatamente o que você falou, quantas pessoas não ganharam na Mega Sena e perderam tudo? Porque não sabe administrar o dinheiro. Porque não tem essa mentalidade sobre o dinheiro, Exatamente. E né? o dinheiro tá para todos, na verdade, né? A gente tem que começar, como eu falo, né? Como era o meu passado. Eu realmente tinha dificuldade com o dinheiro. Dinheiro para mim era uma coisa ruim, na verdade, né? Então, é mudar isso e fazer com que realmente ele torne o nosso amigo, né? Vire essa chave, começar a pensar diferente, porque é possível. É possível você fazer 100 virar 1 milhão, você multiplicar esse dinheiro, né? Ah, pode demorar? Pode demorar. Mas a partir do momento que você começa a juntar, e hoje a gente, né, principalmente depois da pandemia, eu acho que teve muita virada de chave em relação a isso também. Sem dúvida. Tanto gente perdendo quanto ganhando, mas é Sim. realmente olhando, porque você vê que tem muitos milionários aí que realmente faz o dinheiro, né? É realmente fazer o dinheiro, né? Então é olhar, começar a cuidar e mudar aos pouquinhos. Aos pouquinhos E aí, que. dentro do que você falou, né? Ah, o dinheiro não é. O dinheiro não é vilão, o dinheiro não é a fonte de todo o mal. E isso são frases que a gente percebe que são crenças que foram instaladas muitas vezes na infância, ou pelo ambiente que aquela criança cresceu. Então, essa mulher empreendedora hoje, às vezes, cresceu num ambiente onde ouvia muito: dinheiro não dá em árvore, está achando que é fácil ganhar dinheiro, tem que trabalhar muito. Tinha a raiz de todo mal. Ricos não entrarão no céu. Esse tipo de Exatamente. falas que foi construindo muitas vezes inconscientemente ali, sem ela saber, hoje uma realidade de escassez, de achar que ela precisa trabalhar muito, muito, muito duro, ao invés de trabalhar de forma inteligente, tem que trabalhar de forma exaustiva para ter Exato. o dinheiro. E aí o dinheiro foge, né? Ao invés de atrair, o dinheiro foge. E aí o que que você sugere assim para ter uma relação saudável com o dinheiro, falando em termos de comportamento, de mentalidade? Entender, né? Dentro da mentoria pessoa física, a gente faz um exercício que é a relação com o dinheiro ao longo da vida, né? Então a gente vai desde o nascimento até os dias de hoje, né? Como que foi a relação? Como que era a relação dos seus pais com o dinheiro? Como que foi quando você ganhou seu primeiro dinheiro? Como que você gastou? E muitas vezes eu falo que é uma sessão pesada. Por quê? Porque traz coisas, traz lembranças que ativa, porque essa limitação, essas crenças, elas realmente estão no inconsciente, né? E aí quando a gente ativa isso, opa, peraí,
É entender que isso já passou e a partir de agora eu posso pensar diferente. Eu posso criar uma crença fortalecedora em cima disso, né? Sim. A famosa frase dinheiro não dá em árvore, quem já não ouviu falar, né? Eu falei, quem disse? Se eu tiver um pé de macieira, né? Porque eu não posso vender maçã, né? Quem disse que dinheiro Exatamente. não dá em árvore? Então, assim, e eu falo que até hoje a gente tem que tomar cuidado, principalmente com o que a gente fala com nossos filhos, né? Dinheiro é sujo. Quantas vezes, né? Vai lavar essa mão, Esse você dinheiro pegou e agora dinheiro. segura no corrimão. E que corrimão? Eu acho que corrimão é mais sujo que o dinheiro, né? Exatamente. Segura no corrimão aí para não cair da escada. Então, assim, é mudar e ter cuidado com o que a gente também deixa, né? Porque é exatamente isso. Até os 7 anos a gente vai aprendendo. E aí é com os pais, com a escola, com a religião, tudo aquilo que a gente vai trazendo e vai nos limitando. E a gente cresce um adulto que não entende. Oh, peraí, por que que eu não consigo prosperar financeiramente, né? Mas não, é entender, que eu falo que é resgatar isso, entender por que que aconteceu e, opa, peraí, deixa eu fazer diferente a partir de agora, né? Muitas vezes a gente fala aqui também, é um tabu, né? Porque mulher nunca foi geralmente, quem administra o dinheiro é o homem, né? Sim. E aí as mulheres hoje estão administrando mais dinheiro, então a gente precisa também, é possível isso, mudar essa coisa que dinheiro é só com o homem, não. Mulher também sabe administrar bem dinheiro. E aí dentro da empresa também, você tem que administrar bem o seu dinheiro dentro da empresa. Então, são esses pontos, né, que entender, eu falo que é assim, entender a gente que trabalha, né, entende, começa a estudar o emocional, a gente começa a entender um pouco mais ali o cérebro humano e realmente começa a buscar por que são essas crenças que estão me limitando? O que eu posso fazer para elas, para eu mudar a partir de agora? E eu falo que não é fácil, mas é possível, porque eu consegui, gente. Sim. Era E uma... esse é um dos pilares mais importantes, né? Se eu começar pela cabeça, pela mente, Exatamente. porque às vezes a gente esbarra ali em empreendedoras que têm, lógico, se ela só dela ter tido coragem de empreender, elas sem dúvidas já tem um potencial gigantesco, é uma potência. E entender que muitas vezes não é mais uma técnica que ela tem que aprender, desenvolver mais aquela habilidade que ela já é muito boa, Sim, mas é realmente trabalhar a mentalidade. Ah, por que que eu chego nesse faturamento e não consigo romper? Por que que eu atraio só clientes que só pedem desconto, que fica pichinchando meu preço? O que que tem por trás disso? sim. E aí entender de E onde são veio coisas tão toda essa simples. simples, né? Melhor, né? Não dá spoiler, né? Mas são mudanças simples que a gente faz, assim, que, que vira totalmente a chave. Vira totalmente a chave. Eu sei porque, assim, falando de dinheiro, eu era muito escassa com dinheiro. E hoje eu consigo, né? Eu consigo investir todo mês, eu consigo, né, guardar dinheiro para minha filha já pensando no futuro. Até para realmente pensar no futuro, né? A gente não pode depender, a gente só cada dia mais ouvindo mais coisas do INSS, né? Você vai depender de uma aposentadoria? Você vai viver com um salário mínimo? Um salário mínimo mal dá para fazer uma compra hoje, né? Sim, Então, a gente precisa olhar pensando na frente, né? O que que eu vou fazer quando me aposentar? Qual dinheiro eu quero ter? O quanto eu quero ter quando me aposentar? Né? Então, principalmente quem está empreendendo, como que eu faço para ter um 13º? Porque muitas vezes a gente está sim, enroscado ali, não tenho férias, o empreendedor não tem férias, não tem 13º. Opa, peraí, é diferente. Você pode criar o seu 13º, você pode tirar suas férias, a sua empresa não vai fechar se você não estiver ali. Né? Então, é fazer com que realmente trazer essas ideias para que o negócio dê certo, né? sensacional. E falando sobre ferramentas práticas, para quem não tem afinidade com números, tem alguma ferramenta básica que você recomenda para organizar o controle financeiro ali no dia a dia sem complicação? Assim, eu falo que hoje em dia a gente tem planilha, a gente tem a planilha do Excel, a gente tem aplicativo, a gente tem o planner, que, né, que muita gente está usando, mas o papel de pão, eu brinco, né, que muitas vezes funcionou no passado, ainda funciona hoje. Então, é criar, identificar como que você vai fazer, porque não adianta eu trazer uma planilha aqui maravilhosa para você e falar, ó, Luana, preenche isso aqui, se você não sabe nem mexer com Excel. Sim, Então, você tem que entender o que vai funcionar para você. Talvez um aplicativo funcione para você. Então, peraí, ó, eu tô com o celular na mão direto, então acho que eu vou baixar um aplicativo de finanças e vou começar a ter o controle. Ah, não, eu adoro Excel. Deixa eu fazer aqui minha planilha de Excel. Ah, não suporto tecnologia. Papel e caneta. Pega um caderninho básico ali e começa a anotar, entrada e saída. É simples assim.
é só fazer. O só básico que fazer. funciona, o arroz com feijão Exatamente, é bem só fazer. feito, né? Então, assim, eu falo que não dá para engessar, faz isso, faz aquilo. É entender como que você quer fazer essa mudança, como que você quer fazer essa anotação. E aí você começa, não, eu consigo fazer isso. Eu falo até de criar um próprio grupo no WhatsApp, né? Você e Ah, você é mesmo verdade. faz um grupo financeiro e aí você começa a anotar ali tudo que você gasta. Só que não adianta só anotar, porque por muitos anos eu só anotei. Mas, peraí, eu preciso anotar, eu preciso analisar e eu preciso ver o que está sobrando, o que está. Então, a gente tem um processo para fazer ali dentro. Anotar é o principal, mas tem algo além disso, né? Não é só anotar, você precisa identificar o que está acontecendo. Peraí, estou gastando nisso, estou gastando aquilo, vamos parar aqui, eu preciso guardar isso, então estou gastando mais dos 80% que eu estou ganhando. Eu estou conseguindo investir todo mês 20%? Ah, eu não consigo fazer isso hoje. Mas é o que eu falei, começa com o que você consegue. E cria aquela coisa, ah, mas eu estou devendo. Não, dívida também a gente consegue sair de dívida. Então eu estou devendo, mas começa a depositar todo mês, investir em você todo mês. Investir em você, investir no seu negócio, porque você vai ver o resultado. Sensacional. E, por exemplo, quando você fala, a empreendedora que está endividada, ela também consegue, por exemplo, é recomendado nesse caso, mesmo que com dívidas, ela também, mesmo assim, invista, ou primeiro olha para as dívidas, tenta uma negociação, depois, principalmente se for fornecedor, né, que às vezes ela depende do fornecedor para dar continuidade no negócio. Isso. Na verdade, aí são processos, né? Entender qual que é a situação e muitas vezes a gente precisa começar a investir até para pagar dívida. Porque daí a gente tem várias técnicas, né? Tanto para pessoa jurídica como para pessoa física. Mas se eu tenho uma dívida, eu vou ter que quitar. E como que eu vou quitar essa dívida? É guardando dinheiro. Então, às vezes a pessoa está endividada, mas não tem dinheiro para pagar. Ah, mas entrou R$ 1.000, isso aqui vai ser destinado para pagar a dívida. Então a gente começa a fazer uma poupança de quitação de dívida, a gente fala, né? Então é fazer essa reserva de quitação de dívida. Mas ao mesmo tempo, tá, desse 1.000 eu vou deixar 100 para minha reserva financeira. Porque daí você vai conseguindo criar esse montante, né? Dentro da educação financeira, a gente tem várias técnicas, principalmente para quitar dívidas, né? E aí é entender qual que é a situação da pessoa e quais são as estratégias que a gente vai criar para ela quitar as dívidas, né? E às vezes é coisa simples, né? Porque hoje o maior gasto que a pessoa tem, o maior número de dívidas é com cartão de crédito. E a gente pensa que, ai, vou ficar devendo cartão de crédito, vou pagar. E muita gente paga muitos juros em relação a isso, né? Porque os juros no Brasil é uma Altíssimo. coisa que não dá para falar. Mas às vezes a dívida do cartão de crédito, ela não é uma dívida de risco. Às vezes você está pagando o cartão de crédito, mas você está esquecendo de pagar o condomínio da sua casa. E você pode perder o seu apartamento, a sua casa, porque você não pagou o condomínio. O cartão de crédito, o máximo que você vai ter é o seu nome sujo. Ah, mas eu não posso ter meu nome sujo. Mais uma crença que infiltraram Mas na sua também não cabeça. pode perder a casa. Pois é. Mas o nome sujo é mais uma crença que infiltraram aí na nossa cabeça, dizendo que a gente não pode ter o nome sujo, né? Não vai ser pra vida toda. Eu Sim. tô com meu nome sujo ali até eu resolver, né, a dívida. Então a gente precisa entender quais são as dívidas de alto risco, quais são as dívidas de baixo risco também. Então tem todo um processo quando a pessoa está endividada para poder ajudar e criar uma estratégia para ela sair das dívidas, tanto pessoa Legal. física quanto pessoa jurídica. E agora, só falando de percentuais, lembrei de um ponto que você trouxe referente a aluguel. Eu acho que a grande maioria dos empreendedores, eles precisam de um espaço para trabalhar. E aí, qual que é o cálculo saudável para fazer da renda para eu saber até quanto eu posso pagar de um aluguel, por exemplo? O ideal seria ali no máximo 10% ali do faturamento, mas às vezes a gente, né, considera ali, acho que passou do 30 já é demais. Então a gente tem uma base ali, peraí, deixa eu ver, tenho faturado tanto, 30% disso aqui é aluguel, aí tá ficando pesado, né? Porque a gente tem outros custos. Mas para você ter uma ideia, assim, acho que 10%, de 10 a 20% ali para entender, porque realmente hoje os aluguéis é outra coisa que dá um absurdo também, né? Sim. E aí, quanto que eu tenho que faturar para conseguir cobrir? E aí, dentro da Health, a gente tem o próprio sistema, né? Que a gente traz isso, né? Traz ali a margem de contribuição, opa, peraí, o custo que tô tendo, despesa fixa, despesa variável ali, quanto que eu preciso de margem de contribuição para cobrir as minhas despesas. Então, a gente consegue visualizar isso, né? Tem tudo a porcentagem ali direitinho. E aí vai de caso a caso, né? Que bacana. Sil, pena que a hora voa, Nossa, mas já que passou. delícia de episódio. Eu acho que é muito bacana a gente trazer isso, como você abriu o episódio falando, que seria para quebrar vários tabus, né? Muita Exatamente. gente nem toca no assunto dinheiro porque é complicado.
É complicado não. Deixa eu reiterar essa frase, não é complicado, é que a gente muitas vezes acha que é complicado. Mas também é uma crença achar que falar sobre dinheiro é complicado. Então, a gente precisa, sim, tocar nesse ponto, trazer cada vez mais consciência, tentar ajustar com pequenos hábitos e torná-los grandes e cada vez mais recorrentes. Então, muito obrigada pelas suas instruções, eu não gosto de falar de dicas, porque parece que dica não tem muito valor, né? Mas pelas suas orientações, pelas estratégias que você trouxe pra gente. E mais uma vez, eu acho que uma das lições que ficam aqui é: o básico bem feito funciona, nem que seja o bom e velho caderninho, que é bem antigo, né? Mas marca ali as entradas e saídas e, claro, à medida que for aumentando o faturamento e for se profissionalizando e for crescendo, nada melhor do que ter ali um CRM para dar suporte, para ajudar um sistema para alimentar, ter uma gestão financeira, alguém que cuide, né, com um olhar estratégico, uma consultoria personalizada que vai ajudar a elevar o nível, né, do negócio. É crescer cada vez mais, né? A gente realmente quer sempre fazer com que realmente a empresa dê lucro, e é o que eu falo, né, realizar os sonhos das pessoas físicas, né, porque é o lucro da sua empresa que vai realizar o lucro, o sonho da sua pessoa física. E realmente é isso, olhar diferente, né? Criar o hábito de fazer. O dinheiro não é nosso inimigo, o dinheiro é nosso amigo. Como você disse, né? Ele não é o senhor, mas a gente precisa, né? Falar, quem não precisa de dinheiro? Falar que não precisa de dinheiro. Hipocrisia, exatamente, né? Então, assim, ter um olhar diferente para isso. Acho que essa é a ideia. E para a gente finalizar, eu queria que você deixasse aqui alguma mensagem para as nossas mulheres ousadas, principalmente para ter um negócio financeiramente saudável. Cuidar principalmente do financeiro, porque eu sei que o resultado vem, que a gente sabe, né? Como eu já disse aqui, é um desafio, mas é o hábito de começar, né? Fazer o primeiro passo. Se você já começar a separar pessoa física de pessoa jurídica, você já está no caminho certo. Acho que é isso. Sensacional. Eu quero te agradecer pela disposição do seu tempo, do seu deslocamento e por ter vindo aqui nos doar tanto conhecimento. Esse episódio com certeza contribuiu e vai contribuir muito, né, com quem assistir. E para você que esteve conosco em mais um episódio, nós deixamos aqui abaixo do vídeo os contatos da Silvia. Então, se você quiser, se for mais fácil, a gente tem o WhatsApp, tem o Instagram dela também. Ela tem canal no YouTube, então vai ter mais conteúdo rico lá também sobre finanças. E se você quiser tirar dúvidas, saber mais sobre os atendimentos dela, é só chamar que ela passa também. Sem sombra de dúvidas. Todos os processos. É isso aí. E, claro, né, eu tenho certeza que esse episódio foi muito bom para você, então te convido a compartilhar com pelo menos aí mais 3 mulheres empreendedoras ousadas, para que a gente possa pulverizar essa mensagem, levar para mais pessoas e quebrar esse tabu de uma vez por todas de que o dinheiro é um problema, de que o dinheiro é um inimigo, e fazer com que mais mulheres cresçam, multipliquem e a gente consiga mostrar para o mundo a nossa força, que a gente consegue sim também contribuir com a renda, melhorar a nossa sociedade, o ambiente que a gente vive, né? A partir de agora, quem assistiu isso aqui pode ousar nas finanças pessoais e empresariais, hein? Adorei, é isso aí, somos mulheres ousadas. Exatamente. Então, não esquece também de deixar aqui para nós, né, a sua curtida, o seu comentário. A Silvia vai ler depois, eu também vou mandar print para ela do que vocês comentaram. Isso é muito importante para a gente saber que está no caminho certo, que está trazendo um conteúdo valioso para vocês. E se você ainda não é inscrita no canal, também se inscreve aqui. Pode se inscrever também lá no canal da Sil para receber os conteúdos que ela vai postando. E daqui por diante também teremos muitas convidadas incríveis que ainda estarão aqui conosco, trazendo cada vez mais conteúdos para somar no nosso negócio. Então, muito obrigada pela presença de vocês e até o próximo episódio. Quando as pessoas pensam em empresas, elas pensam em grandes prédios, galpões enormes, estoques, computadores. Quando o Sicredi pensa em empresas, a gente pensa no Rafael, na Paula, na Roberta, na Daniela. Porque não importa o tamanho da empresa, se é grande ou se é pequena. Ela é sempre feita de gente e liderada por gente. E isso nós aprendemos ao longo dos nossos mais de 120 anos de existência, atendendo mais de 1 milhão de empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil.
E se cada empresa tem a sua própria história e seus próprios desafios, as soluções não podem ser as mesmas. Toda empresa é única, como todo ser humano também. E é por isso que a gente cuida de cada uma dessas empresas, como cuidamos do Rafael, da Paula, da Roberta e como vamos cuidar de você e da sua empresa. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar.